51. Eis que a resposta que sobre este assunto deu um espírito. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi, de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Então, ele já vem trazendo o conceito, ele já chega transcendentalizando as informações e mostrando que ele está falando do espírito elevado. Ele não vai entrar em detalhes com espíritos que não têm uma elevação ética e moral adequada àquilo que se predispõe a estudar, aquilo que se predispõe a fazer. Então, a imaterialidade está numa perfectibilidade dos sentidos. Então, os sentidos nesse momento, nesse perispírito, eles serão muito mais ampliados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda eles são de todos inerentes. Logo, são, como vedes, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma, da essência. Então, quanto mais apegado às coisas materiais, mais nós teremos as sensações. Muitas pessoas que têm alguns distúrbios alimentares de comer muito ou de comer pouco, eles têm em torno deles espíritos do mesmo diapasão e ficariam muito assustados se os vissem. E muitas das vezes não. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos fala das lesmas vorazes que sugam todo o suco nutritivo dos alimentos, devido a determinados hábitos, a determinados vícios e a determinados temperos que se coloca na comida, como principalmente o vinagre. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos colocar para a nossa alimentação, para nós termos condições de observarmos melhor como está a nossa saúde pelo aquilo que ingerimos. Não venha com essa que entra com a boca do homem que vai interferir na vida dele, não, porque se você tomar um veneno, você morre. Então, o que entra na sua boca interfere sim. Jesus colocou aquela máxima para nós largarmos de discutir, de brigarmos por trivialidades. Porque uma discussão e uma briga por trivialidade é uma intoxicação para o perispírito, um veneno perispiritual. Para progredir, a alma para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é. Sem esse agente, ela nada é para vós, ou melhor, não a podeis conceber. O perispírito, para nós, outros espíritos errantes, entenda espírito errante por espírito livre do corpo, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Que interessante. Através desse nosso perispírito, seja através do nosso corpo, pelo perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médiuns de comunicações. Então existe comunicação de alma para alma, que é a sintonia e a afinidade. Existe comunicação que interfere no corpo. A pessoa modifica-se até mesmo a expressão facial. E existe comunicações que estarão apenas no perispírito. Também essa pode interferir ou não na aparência pessoal, dependendo de uma série de situações, mas são gradações de comunicações. Então, aí nós temos a inspiração, a intuição, a incorporação, a psicografia e uma série de outras. Todas elas estão catalogadas, resumidamente, para melhor entendimento, no capítulo 14, 15 e 16. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do espírito, isto é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos,
coisa por ora inexplicável. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. Então, ele está querendo que nós entendamos do ponto de vista moral, as implicações morais que tem essa composição do perispírito para nós. E quando a gente estuda mãos de luz e estuda a homeopatia, nós vamos ver que nesse perispírito estão as toxinas que vão causar as alterações mentais e emocionais, os distúrbios de comportamento, que irão caracterizar a necessidade do remédio A, B ou C. Ah, mas o Kardec não falou de homeopatia, mas eu estou explicando. Hoje nós temos a condição de estudar a homeopatia, estudar o espiritismo, sem saber, com perfeita compreensão de que são duas coisas distintas, são duas ciências distintas que se somam. Então, essas toxinas fluídicas que estão no nosso perispírito vão ser as principais responsáveis pelos nossos desvios de comportamentos, pelas nossas imperfeições morais, ou pelo contrário, pela nossa boa estrutura de comportamento e pelas nossas boas disposições morais. Tudo está interligado com tudo, tudo faz parte de um todo. Não é trocadilho, são informações. A ciência ainda não pode bastante, porém lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. Olha que interessante, a ciência ainda não pode o bastante. Portanto, pode chegar lá, pode fazer uma identificação do perispírito. Bárbara Embleno cita no livro um programa de computador que, a partir de eletrodos sensíveis, fazem a estruturação do perispírito numa tela de televisão. E nesse perispírito, mostrado na tela de televisão, tem sinais daquilo que você fez. Se você cometeu um crime, está lá gravado. Se essa tela fosse comercializada hoje, disponibilizada hoje para comércio geral, imagine um presidente de um determinado país indo dar entrevista. Vamos ver a sua aura agora, presidente. Aí está lá aquele monte de monstro em torno dele lá, a gente sabendo com quem a gente está lidando. Quantas coisas poderiam ser evitadas? Talvez por isso, essa máquina não é, esse programa, esse sistema não é comercializado ostensivamente. Então vai chegar o dia que os aplicativos de celular vão tirar foto da nossa aura e vamos ter muitas surpresinhas boas e ruins, mas principalmente depararmos-nos com a realidade. Eu creio que não tardará chegar o momento que os nossos aplicativos tirarão foto do corpo e da alma. Conforme está ali, a ciência vai chegar um dia à condição de ter acesso a esse perispírito, a essa estrutura perispiritual, mas precisa caminhar com o espiritismo. Aí vocês que são cientistas, que estão aí estudando a ciência da computação, se vocês são espíritas, se você é espírita e tem um filho que está estudando ciência da computação, traga-o para estudar o livro dos médiuns, traga-o para estudar o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque no momento que ele entender a responsabilidade ética e moral do espírito para as suas invenções e criações, certamente vai abrir-se novas oportunidades para ele de trazer para a humanidade informações transcendentes, com programas e aplicativos, com a capacidade de nos mostrar a energia transcendente da vida. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por esse lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não perquiro. Vós pesquisais o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois, lamenais. Então, essa informação do lamenais, né, é importante para a gente procurar entender. Tem um outro livro que fala, o Hahnemann fala sobre isso. Então, eles estão pesquisando a alma. Esperai, um dado momento, nós vamos trazer para nós essas informações. O Rochester tem uma definição da alma, são mais ou menos umas 10 páginas, quando ele fala da essência divina, que é um intenso fulcro de luz que somente os espíritos verdadeiramente puros e superiores podem acessar.
está no centro da galáxia, irradiando essa luz, essa vibração de amor, estabilidade, equilíbrio e harmonia para todo o universo. E aí são 10 páginas, eu não me lembro agora em qual livro está, mas ele faz uma perfeita definição da alma, filosófica, né, no caso, descrição, para que a gente possa entender um pouco mais, aceitar? Talvez não, mas entender um pouco mais a essência da alma, a essência de Deus, como a extrema pureza, no caso Deus, a extrema pureza de uma potência de radiação tão grande que sustenta o universo. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-lo? E, portanto, perder tempo querer perscrutar o princípio das coisas que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, está nos segredos de Deus, por enquanto. Vai chegar o dia que nós vamos ter essas informações, porque certamente tem espíritos nascendo preparados para isso. Mas ainda não entendemos a natureza ética e moral da estrutura do nosso perispírito. Ainda não entendemos as interferências éticas e morais daquilo que pensamos e sentimos na nossa estrutura perispiritual. E como que queremos entender Deus? Queremos entender a essência da alma? Primeiro, precisamos aprender a nos mantermos em perfeito equilíbrio e em perfeita sintonia com a misericórdia divina, com as leis divinas, para que depois possamos então ter condições de entender um pouco mais da essência da alma. E aí certamente essas informações virão naturalmente. Ou talvez nem será interessante para a gente naquele momento, porque nós iremos degustar o momento de grande importância para nós de estarmos sintonizados, de estarmos dentro de um espectro de entendimento das leis divinas, de um espectro de entendimento nas interações entre os seres humanos, entre a natureza, entre o meio ambiente e principalmente entre nós, seres humanos. Pretender esquadrinhar com o auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, é fazer como uma criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Explique ao homem o Espiritismo em aperfeiçoar-se, aplique o Espiritismo em aperfeiçoar-se. Não, aplique o homem, está faltando a vírgula, né? O Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. E eis o essencial, o mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo. Então nós temos que procurar estudar o Espiritismo para nos aperfeiçoarmos moralmente. E depois que a gente se aperfeiçoar moralmente, aí sim nós vamos ter um conjunto de entendimentos sobre aquilo que está ao nosso redor. Primeiro, nós temos que procurar ver aquilo que precisamos entender e aquilo que vai ser útil ao nosso aperfeiçoamento ético e moral. Depois, a gente vai caminhando, a gente vai buscando algo mais transcendente em relação à vida. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se pelo que concerne ao princípio das coisas. Então, precisamos nos adiantar. Para a gente se adiantar moralmente, nós temos que nos tornar melhores, nos tornarmos mais éticos, mais coerentes com a moral cristã, mais coerentes com os ensinos de Jesus. E depois, a gente, com essa sabedoria, obteremos muitas outras respostas. Ou, como eu disse, elas deixarão de ser importantes, porque o que importa é a gente entender a si mesmo, respeitar as individualidades alheias e colaborar sempre para o melhoramento, aperfeiçoamento moral e ético-social de todos que estão ao nosso redor. Dentro dos limites que Deus nos permite, sejam ultrapassados e deixando aos espíritos sistemáticos
e presunçosos à responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair ante a razão, como tantas outras, surgida dos cérebros humanos. Então nós vamos ter, dentre várias situações, a essência natural de Deus. Nós teremos, dentro de várias situações, dentre várias coisas, aquilo que nós buscamos de valorização, aquilo que nós buscamos para o nosso entendimento, que nos ajudará a nos tornarmos melhores moralmente e eticamente, nos tornando melhores cristãos, melhores cidadãos, melhores companheiros, melhores amigos, melhores tarefeiros. Então, dentro desse conjunto de situações, nós vamos nos abster naturalmente das deduções prematuras e errôneas. E aí, com o passar do tempo, nós estaremos angariando as coisas boas, estaremos buscando construir as coisas úteis e necessárias ao nosso processo evolutivo. Eis o justo, só disseram, eles ao justo só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Veja aqui adiante a segunda parte, capítulo 1, da ação dos Espíritos sobre a matéria. E é importante, gente, que a gente entenda que o livro dos Espíritos, e é toda a doutrina espírita, ela só ficou com a pontinha amarrada no Evangelho de Jesus. Então ela está linkada ao Evangelho de Jesus. E o resto, todas as teorias periféricas, Kardec podou, tirou aquelas arestas, deixou a essência que fosse necessária ao nosso entendimento despreconceituoso, sem nenhum preconceito, e também a nossa necessidade de buscarmos sintonizar com o Evangelho de Jesus, buscarmos aprender a praticá-lo. Isso, a doutrina espírita está amarrada nesses dois princípios. O resto que estava em torno, ele tirou tudo, podou tudo. Não deixou nada linkado com a doutrina espírita. Sabendo que isso mais tarde aconteceria normalmente, em alguns casos são até necessárias, ele disse que com o futuro a ciência e a religião iriam provar ou desmentir a doutrina espírita. E aí, para desespero de alguns, a ciência simplesmente só prova que a doutrina espírita está certa. Aí, ao longo da nossa existência, ao longo dos nossos estudos, a gente vê debates às vezes acalorados sobre um ponto, mais tarde ele se confirma pela ciência. Não tenhamos pressa de que tudo se estabeleça, tenhamos apenas o momento de interiorização dos valores eternos da alma em nosso espírito, e aí você vai caminhar seguramente para que você tenha melhores condições de encarar a vida, de encarar aquilo que nos dá necessidade, ou melhor, aquilo que nos dará condições de estarmos em melhores condições frente a nós mesmos, frente à nossa consciência, com condições de trabalhar e servir a causa do bem, onde quer que estivermos. E aí, nesse momento, nós estaremos, sim, em condições de estabelecermos, aprimorarmos e melhorarmos o mundo ao nosso redor. Vamos para o nosso próximo tópico. Agora vamos para a segunda parte das manifestações espíritas. Vamos para o capítulo 1 da ação dos espíritos sobre a matéria.